aqui, tá? Vamos começar primeiro pelos possíveis reforços do Corinthians, tá? O Fausto Vera e o nosso querido Coronado, né, o Coronhada, que vocês gostam de falar, treinaram com o elenco hoje, tá? Inclusive o Corinthians soltou uma nota oficial explicando isso, tá? Que os meio-campistas Fausto Vera e Igor Coronado treinaram com o grupo após se recuperarem, respectivamente, de dores no pé e uma lesão muscular, tá? Lesão muscular o Coronado, dores no pé o Fausto Vera. O lateral esquerdo, Diego Palacios, segue em transição por conta de uma artroscopia, né, da qual ele foi submetido, participou, né, no joelho, né, participou do aquecimento com o grupo e em seguida fez trabalhos físicos com bola sob a supervisão da preparação física, né, porque ele estava sob a supervisão da fisioterapia, já está da preparação física, já está treinando no gramado, mas participou somente, tá? Somente do aquecimento. O Coronado e o Fausto Vera fizeram trabalhos mais leves. Eu conversei com algumas fontes dentro do Corinthians, duas, aliás, que me falaram o seguinte: eu acho que ainda eles não vão estar prontos para esse amistoso agora, mas tem tudo aí para ficarem à disposição. Tem tudo não, né? Mas tem chance para ficarem à disposição do jogo contra o Racing do Uruguai, partida que acontece no dia 2 de abril, às 21h30, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Eu já estive lá, um estádio muito legal. Enfim, e o Timão faz a sua estreia na Copa Sul-Americana, tá? Para essa partida, né, que a gente vai ter do Corinthians, né, o amistoso que ocorre em Cascavel contra o Londrina, no Paraná, né, no estádio Jaci Miguel Scanagata, tá? Esse é o estádio. O jogo acontece às 20 horas, tá? Dessa quarta-feira, vai ter pré-jogo, pós-jogo aqui no canal Café do Setorista e vai ser transmitido pela ESPN. E o pós-jogo, claro, aqui, Café do Intervalo comigo, e você pode acompanhar tudo aqui. Para esse jogo, eu acho que é difícil esses jogadores estarem à disposição. Aliás, uma fonte me disse que o nosso querido Antônio Oliveira deve ir mesmo com o Breno Bidon. Então, a gente vai ter um Corinthians aí com jogadores que voltam das suas seleções, caso do Félix Torres no Equador e Romero Paraguai. A gente vai ter um Corinthians com Cássio no gol, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo, Raniel entre as linhas, depois uma outra linha de 4 com Yuri Alberto aqui na direita, o nosso querido Garro, o Bidon e o Wesley. Lá na frente, o Pedro Raul. Deve ser esse o time, mesmo aí com essa informação do Coronado e do Fausto Vera. Eu estou passando para vocês aí que dificilmente, tá? Dificilmente eles, né, vão voltar nessa partida. E se voltar também, não voltam para ficar no banco de reservas, tá bom? Não voltam para serem titulares e sim para ficarem no banco de reservas. Comente aqui embaixo. Olha só, tem bastante coisa aí para a gente falar em relação ao Corinthians, tá? Informações importantes aí do Coringão. E eu vou passar para vocês agora em relação ao Gabigol, tá? O Gabigol está 2 anos fora do futebol. Será que isso vai se confirmar? Porque cabe recurso, tá? Então, inclusive a manchete, né, em todos os sites, Gabigol é suspenso por 2 anos por tentativa de fraude em exame antidoping. Isso aconteceu agora à tarde, o julgamento que teve início na semana passada, tá? Foi concluído nessa segunda. O atacante foi julgado nesta tarde pela Justiça Desportiva Antidopagem, em sessão que durou pouco mais de 2 horas. A pena começa a valer a partir de abril, tá? Já do próximo mês. Cabe recurso. O julgamento foi apertado, placar de 5-4 a favor da punição do atacante. Gabigol foi acusado por infração ao artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que se refere à fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle, tá? O código prevê suspensão de até 4 anos em caso de condenação, isso mesmo. A denúncia foi feita no fim de dezembro e a defesa foi enviada no dia 26 de janeiro, ainda dentro do prazo, e contou com um anexo aí de imagens, de câmeras lá do CT de treinamentos Ninho do Urubu do Flamengo. Enfim, no último dia 20 foi realizada aí a primeira sessão do julgamento, foram 5 horas de julgamento. Hoje, né, terminou tudo isso. Na ocasião, o tribunal resolveu encerrar a sessão e dar continuidade nessa segunda. Hoje foi resolvido aí de forma online e agora o Gabigol está suspenso
por 2 anos do futebol. Um dos pontos de defesa do jogador, ele meio que o atacante fez o exame de sangue, que é considerado mais efetivo, tá? Agora, gente, é aguardar, né? É bom lembrar que, né, tem até na matéria do Globo aqui que o Gabigol foi apresentado pela equipe de advogados Bichara Neto, que defendeu o Guerreiro na suspensão por doping nos tribunais da FIFA em 2017. Tá? Vamos ver se vai conseguir alguma coisa, cabe recurso. E aí a gente vai começar a entender, algumas respostas começam a surgir, né? Como aquela que eu havia falado para vocês. Lembra que eu falei? Há 10 dias, né, a diretoria do Corinthians, o Augusto Melo, havia confirmado em público que tinha interesse no Gabigol. E 10 dias não, umas 2 semanas já, faz mais de 2 semanas, tá? Faz mais de 2 semanas. E ele falou que se fosse por salário, falou para mim e para outros influenciadores lá, que se fosse só por salário, interessaria. Mas há poucos dias, realmente, ele disse que não tinha mais interesse. E aí a gente começa a entender. Acho que o Corinthians já estava informado nos bastidores de algo desse nível, tá? Lembra que eu falei que a gente precisava entender essa explicação? Por que o Corinthians mudou de opinião em cerca de 2 semanas em relação ao Gabigol? Tá aí, acho que explicado agora, né? Enfim, vamos aguardar, cabe recurso. Gabigol, meu amigo, 2 anos fora do futebol. Será? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like e vamos seguir falando mais do Coringão. Olha só, mais informações importantes para vocês do Corinthians. Tem a questão dos direitos de transmissão e a questão da arena, tá? Vamos lá, da Neoquímica Arena. Neoquímica Arena houve, né, depois daquele primeiro encontro, tá? Depois daquele primeiro encontro na diretoria do Corinthians, Augusto Melo, Rosalá, enfim, lá em Brasília, né, com o pessoal da Caixa, houve outros encontros, tá? Outros encontros e ainda não há nenhuma previsão de proposta para ser enviada para a Caixa. Eles ainda estão em conversas iniciais e negociações. O que me passaram é que o Corinthians está tentando resolver em Brasília, tá? Hoje a diretoria do Corinthians não confirmou para mim a saída a Brasília, então eles não foram, mas o Corinthians pretende resolver dívidas tributárias. É bom lembrar que as dívidas tributárias do Corinthians, elas estão avaliadas em cerca de 500 milhões, mas foram divididas em 20 anos no Profut, tá? Então a gente não sabe se o que o Corinthians vai fazer agora em relação a essas dívidas tributárias, enfim, se vai ter algum outro tipo aí, né? Algum outro tipo de transação tributária, porque existem essas transações tributárias, a gente precisa aguardar, está previsto inclusive na lei 13.988 de 2020, a gente não sabe se o Corinthians vai entrar em alguma transação tributária, tá? Lembrando que problemas tributários acontecem da seguinte forma, né? A contribuição da Previdência sobre folha de pagamento de jogadores, né? Valor de arrecadação, né? Que o Corinthians é mandante, tem que arrecadar aí 5%, né? Sobre o total, tem que recolher 5% do total da arrecadação da bilheteria quando é mandante, tá? 5% quando vende de camisas, de patrocínios, enfim, de placas, de tudo, né? Que o Corinthians vende no mês. Enfim, acabam enrolando, não vão pagando, e aí fica uma dívida tributária, ela vai crescendo. Então, o Corinthians também está, né, enfim, visando uma negociação em relação às suas dívidas tributárias para que isso realmente seja resolvido, tá? Já que o Corinthians deve uma boa grana em questão de dívida tributária. Em relação à Neoquímica Arena, tá? Ainda não foi enviada nenhuma proposta, mas já ocorreram mais 2 ou 3 reuniões entre Corinthians e Caixa e pouca gente ficou sabendo. Mas nada ainda de proposta, tá? Agora vamos lá, em relação a direitos de transmissão. Conversei com uma fonte hoje, porque estão falando que o Corinthians já fechou com a Globo, tá? Me falaram que não é verdade. O Corinthians tem, vou dar o prazo para vocês, até semana que vem para fechar, tá? Aliás, aqui, ó, uma fonte, abre aspas para mim, uma fonte importante. Samir, até semana que vem fecharemos, tá? Não posso te passar, existe mais um interessado, fora a Brax e a Globo, mas não podemos, né, passar ainda quem é. Existe um interessado misterioso, que ninguém deu ainda, que também fez proposta para o Corinthians. O Corinthians tem outras propostas, além daquela da Liga Forte, que já pulou fora, da Brax e da Globo, tá? E agora vem uma informação importante
que vai de encontro, não ao encontro, vai de encontro ao que estão falando por aí quando a gente já fechou com a Globo. A proposta melhor até o momento é a da Abrax. A Abrax até aqui é a melhor. Não quer dizer que vai fechar com a Abrax, mas hoje a favorita é a Abrax, não é a Globo, tá? E a fonte ainda me diz, a Globo não chegou nesse valor que a Abrax chegou, que foi o valor que eu coloquei aqui para eles, né, de 240 milhões, mais bonificações. A Globo chegou perto, até dos 240 milhões, mas a Abrax tem as bonificações que deixam o acordo melhor para o Corinthians, tá? A proposta é melhor. Então, resumindo, o Corinthians tem uma proposta, né, de um terceiro aí que ninguém sabe quem é ainda, tá? Que pode acabar surpreendendo. E o Corinthians tem a proposta da Abrax, que é considerada a melhor, e a da Globo. Só que a da Abrax é a favorita hoje. E até semana que vem o Corinthians deve fechar. Então, até semana que vem, uma solução. Agora, a Globo vai ter que cobrir a da Abrax se quiser ficar realmente, né? Se quiser fechar com o Corinthians. Então, a informação para vocês aí na temperatura certa é essa, meus amigos, tá? A Abrax ainda é a proposta que mais agrada o Corinthians nesse momento. Não quer dizer que vai fechar, até semana que vem deve ter uma solução.